Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade. E hoje nosso tema é depressão e espiritismo. Para falar sobre esse tema, estou com o Dr. Flávio Braun Fiorda. Ele é médico psiquiatra, presidente da Associação Médico Espírita de Santos e coordenador de comunicação da Associação Médico Espírita do Brasil. Bom, Dr. Flávio, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade para falar sobre esse tema que realmente está ganhando um espaço muito grande na mídia, né, e até nas conversas informais do dia a dia, que é a depressão. Hoje em dia, estão sendo diagnosticados mais casos de depressão ou ela realmente sempre existiu e nunca foi tão comentada? Bom, Giovana, amigos da TV Mundo Maior, obrigado pelo convite, né, para falar de um tema realmente que as pessoas estão muito preocupadas, né? Na psiquiatria, mais ou menos, o índice que a gente tem visto é que mais ou menos de 20% a 25% da população em geral, independentemente de classe social, de sexo, já passou, está passando ou vai passar por um transtorno depressivo, seja ele momentâneo ou algo mais duradouro. 20% a 25% da população geral é um número muito alto. É muita gente, exatamente, né? A gente vê mais casos em mulheres do que em homens, talvez pela sensibilidade feminina, pela questão hormonal, mas os homens também estão chegando aos consultórios para pedirem ajuda, né? Então nós vemos as pessoas às vezes, claro que a mídia ela ajuda a tornar um assunto mais conhecido, né? Mas nem sempre toda tristeza ela é uma depressão. Isso é um outro assunto interessante, porque quando a gente fala de depressão, tem os casos de tristeza. Exato. E é possível, existe um limite até onde é a tristeza e quando essa tristeza passa a ser uma depressão? Existe, porque existe uma série de comportamentos que a gente percebe no dia a dia que a pessoa vai mudando seus hábitos. Tristeza é um sentimento humano, todo mundo tem, né? Por exemplo, quando alguém da nossa família volta para o mundo espiritual, nós ficamos tristes. Quando a gente passa uma situação do nosso núcleo familiar, de um desemprego, de uma situação às vezes que é estressante, os sentimentos humanos eles ficam abalados. Então isso é natural e até de alguma maneira saudável, digamos assim. Agora, quando essa tristeza ela passa a contaminar o meu comportamento como um todo, eu passo a deixar de cumprir as minhas tarefas, eu passo a deixar de ter a minha higiene pessoal regular, eu passo a me isolar das pessoas, eu passo a ficar agressivo, eu passo a ter um comportamento que normalmente eu não teria, provavelmente aquela pessoa está migrando de um sentimento humano que acontece, que é uma tristeza, para uma depressão, que é um transtorno do humor. Esse transtorno do humor, na psiquiatria, nós não temos um exame especificamente falando de imagem ou de sangue que nós podemos quantificar ou qualificar através de um exame. Por isso que nós chamamos de transtorno, não de uma doença. A doença seria quando você comprova através de um exame médico. Certo. Né? Nós podemos também diferenciar o transtorno depressivo de outras situações que a medicina também trata. Problemas hormonais, problemas de deficiências alimentares ou de algumas vitaminas que podem, de alguma maneira, mascarar um sintoma e fazer parecer que também é um transtorno do humor, um transtorno de uma depressão. Então, nós como médicos precisamos saber diferenciar quando é uma coisa, quando é outra, para saber orientar no momento certo e, quando for o caso, usar da medicação adequada também. Certo. Na questão da medicação, todo caso de depressão tem que ser medicado? Nem sempre. Às vezes uma boa conversa, uma boa abordagem psicoterapêutica é suficiente para aquela pessoa se refazer e se encontrar, se amar melhor e se reinserir na sua própria vida. Alguns outros casos nós precisamos usar da medicação adequada. Cabe aí uma observação de nós sabermos diferenciarmos também, dentro dos transtornos de humor, a depressão unipolar da depressão bipolar. A depressão unipolar é aquela depressão clássica onde a pessoa perde a vontade de viver por um longo período de
de tempo e a partir daí ela ter um diagnóstico correto. Já a depressão bipolar é quando ela varia o seu humor em momentos de uma depressão com momentos de uma euforia, de uma sobreexcitação do seu comportamento, dos seus hábitos. Então, cabe aí para o telespectador também o auxílio de passar para o seu profissional de saúde, para o seu psiquiatra, para o seu psicólogo, a real situação que você se encontra para facilitar um diagnóstico, para dar o tratamento medicamentoso adequado. Porque algumas pessoas elas preferem não começar uma medicação com medo de uma possível dependência desse remédio. Até antes disso, Giovana, as pessoas têm um certo preconceito ou vergonha de buscar o auxílio psicológico ou psiquiátrico. Por quê? Sim. Porque as pessoas acham que o auxílio psicológico são só para pessoas fracas, o que não é verdade. O auxílio psicológico é um instrumento muito importante, porque nós não somos autossuficientes o tempo todo na nossa vida. E muitas pessoas têm medo ou vergonha ou preconceito de buscar um médico psiquiatra pela velha fama de que psiquiatra só trata de pessoas desequilibradas ou loucas ou doentes mentais. O que é em parte verdade, porque tratamos de doenças mentais graves, sim, as esquizofrenias e assim por diante. Mas tratamos essencialmente de pessoas que precisam de um apoio médico em determinado momento da sua vida e que, de alguma maneira, é necessário esse apoio para que ela saia daquele transtorno que ela não consegue sair sozinha. Então, a busca da ajuda, ela é fundamental. Sim, fundamental. Então, é necessário tirarmos um pouco dessa vergonha que eventualmente nós podemos ter, do nosso orgulho também, de não precisarmos de auxílio nenhum em nenhum momento da nossa vida. Não é verdade. Somos falíveis, somos humanos, temos variações de humor, fases da nossa vida, herança genética, herança do meio ambiente onde nós estamos passando durante as fases da nossa vida e que de repente precisamos de um apoio. Mas existem pessoas também que negam que tenham uma depressão. Todos os familiares em volta estão vendo que é uma situação clara, mas a pessoa não, eu estou bem. Como conseguir chamar a atenção dessa pessoa? A negação é uma reação humana também natural, né? Achando que só o outro precisa de auxílio e eu não. Envolve também uma questão no próprio temperamento. Mas nós vamos chamar a atenção justamente pelo convívio mais difícil, pelas perdas que a própria pessoa está passando, né? E pelas limitações que ela tem, que às vezes está tão no fundo do poço que perde a capacidade de enxergar com claridade, com nitidez, as coisas que estão se passando. Certo. Então, há uma certa necessidade de uma intervenção, de algum apoio familiar. Certo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da depressão e também se ela tem cura. Já vou deixar essa pergunta meio pré-formulada para ser respondida no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já.